Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 26 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 26. Eu gostaria aqui juntamente com os irmãos, de refletir um pouco antes de tomarmos a mesa e ceiarmos, a gente refletir um pouco a respeito da cruz de Cristo. O texto bíblico, a partir do versículo 26, ele diz assim: acompanhe a leitura com bastante atenção. A leitura pode ser um pouco extensa, mas vai ser rápida a reflexão. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, aos quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar da caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente digo que hoje estarás comigo no paraíso. Trazendo aqui uma rápida reflexão, irmãos, a respeito desse texto que nós lemos nessa noite. Colocando aqui um tema a esse sermão, a essa pregação, eu gostaria de falar a respeito da pregação da cruz, o sermão da cruz. E eu inicio questionando, perguntando a você, amado ouvinte, quando você fecha os seus olhos e passa a refletir um pouco a respeito da cruz, o que é que lhe vem à mente? Quando você fala sobre a cruz, quais são as suas palavras? Quando você tenta sentir a cruz, o que é que vem sobre você em sentimentos? O que é que você sente? A cruz para muitos
parece até um amuleto que se carrega pendurado em um corpo, em um adereço, em uma peça, em uma mochila, em uma roupa, em uma pasta. Mas a cruz é muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E muitas das vezes nós estamos com os ouvidos tapados, fechados, para a verdadeira pregação da cruz. A cruz, ela nos fala todos os dias. A cruz, ela prega para nós a todo instante. A cruz, ela nos desafia. Ao olhar para a cruz de Jesus, nós somos insultados, nós somos advertidos, nós somos restaurados, nós somos cheios de esperança, através da pregação que a cruz nos faz. No primeiro versículo que nós lemos nessa noite, a Bíblia diz que quando Jesus, após o seu julgamento por Pilatos, após ser apresentado por Herodes, após todo o julgamento, Pilatos entrega Jesus aos romanos para ser morto. E Jesus, ele pega a sua cruz e inicia a sua caminhada em direção a fora de Jerusalém, ao Gólgota. E o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, nós podemos ver que um personagem, ele entra no meio dessa história. Um homem chamado Simão Cireneu. Ou Simão o Cireneu. Um outro evangelho vai dizer que esse homem vinha do campo, pai de 2 filhos, um homem comum do povo. Um homem do povo. Estava no meio da multidão, ali talvez cumprindo uma rotina diária de sua vida, voltando do seu trabalho, voltando da sua labuta diária, e de repente ele é insultado, ele é desafiado, e é ordenado, vai lá e pega um pouco da cruz desse homem que está indo para a morte. E a Bíblia diz que aquele homem que não tinha nada a ver com Jesus até então, que não tinha cruzado ainda o caminho de Jesus naquele dia, pega a cruz que era destinada a Jesus, coloca em seus ombros, inicia a sua jornada, a sua caminhada. É bem verdade que aquele homem representa cada um de nós. Porque a primeira pregação da cruz, o primeiro sermão de Jesus, o primeiro sermão que nós ouvimos, o primeiro apelo da cruz, é o apelo da renúncia. É o apelo do abandono a si mesmo. É o apelo, é o chamado para renunciar. Porque Jesus, ele fala lá no capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, e depois, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro sermão da cruz é um convite. A primeira pregação da cruz é um chamado a você também carregar a cruz, assim como Simão Cireneu. É você também pegar um pouco a cruz e colocar nos seus ombros e iniciar a sua jornada. É você renegar a si mesmo. É você renegar a si mesmo. Quando Jesus diz, você quer me seguir? Então primeiro, negue-se a si mesmo. Quando Jesus fala isso aos homens, ele está dizendo, negue aquela sua velha natureza. Negue aquilo que você achava que era certo. Abandone os seus velhos conceitos, abandone as suas verdades de vida que você vem trazendo consigo até aqui o dia de hoje. Abandone os seus conceitos religiosos que você achava que lhe conduziria ao céu. Negue-se a si mesmo. Esse é um grande desafio para o ser humano.
Esse é um dos grandes desafios para o homem da modernidade. Porque a modernidade prega que o homem deve ser dono do seu próprio nariz, que o homem deve ser dono da sua própria vida, que o homem ele deve conduzir a sua vida, a sua família como ele quer, como ele acha que é certo, como ele pensa que é certo. Mas o Evangelho ele nos ensina algo diferente. O que nós achamos que sabemos, o que nós pensamos que sabemos, diante de Deus não é nada. Jesus está dizendo para cada um de nós: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e inicie a sua jornada, que você vai ser feliz. O homem que quer conduzir a sua vida de acordo com o seu próprio conhecimento, de acordo com a sua própria vida, de acordo com suas próprias verdades, a tendência dele se decepcionar é de 100%. A tendência dele cair em abismos, em caminhos errados é grande. Mas a partir do momento que o homem diz: eu renego a mim, a minha vontade, a minha natureza, a minha vida, a tudo que eu acho, que eu penso que é certo, e entrego a minha vida a Ti, Jesus, para o Senhor conduzir, para o Senhor dirigir, para o Senhor me levar para onde o Senhor quer que eu vá, para o Senhor dirigir a minha família, para o Senhor dirigir os meus passos, para o Senhor dirigir os meus pensamentos. Senhor, dirige a minha vida. Ei, querido, você não vai se arrepender, porque Jesus não vai te conduzir para o abismo, Jesus não vai te levar por caminhos tortuosos, Jesus não vai te levar para o vale da sombra da morte. Pelo contrário, Jesus vai te conduzir a pastos verdejantes, Jesus vai te conduzir à alegria, à vida eterna. Todos os dias a cruz grita para nós: pegue também a sua cruz e me siga. É tanto que Jesus diz, dia após dia: aquilo que nós fizemos até ontem não vale nada para a nossa salvação. Aquilo que nós fizemos até uma hora atrás não quer dizer nada a respeito da nossa salvação, no sentido de nos garantir a nossa entrada no céu. Porque a nossa entrada no céu ela não é garantida por nós, é garantida por Cristo. Porque a nossa salvação, a nossa redenção é pela graça de Cristo. Que todos os dias, quando nós acordamos, Ele nos lembra: ei, querido, você pode esquecer tudo, só não esqueça de carregar a sua cruz e começar o seu dia. É esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que nos lembra e nos dá força para seguirmos e não abandonarmos a nossa cruz. Quando você acordar de manhã, você fizer o seu checklist diário para sair para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Deixa eu ver se está tudo aqui: habilitação, celular, documentos, chave do escritório, está tudo aqui, dinheiro da passagem, está tudo aqui. Agora só não posso esquecer o principal: a minha cruz. Que é o peso da cruz que vai te lembrar que você é um cristão. Que é o peso da cruz que vai trazer a sua memória quando você se deparar no momento da tentação e da prova. Epa, eu só posso ir até aqui porque eu tenho uma cruz que eu tenho que levar até o final. Eu não posso continuar depois daqui. E Cristo vai te dando graça, dia após dia Cristo vai te dando graça, até o dia da glorificação final. Pegaram essa cruz e colocaram nas costas desse homem. Jesus retomou a cruz e continuou a sua jornada. Eu acho interessante que Cristo vai a sua jornada em direção ao Gólgota. O evangelista Lucas diz que as mulheres que o acompanhando choravam, bradavam, batiam nos peitos de dor, de angústia, porque o seu rei estava caminhando para a morte. Qualquer um de nós no lugar de Jesus, o que faríamos? O ser humano ele tem uma tendência natural a se vitimar. Talvez
um de nós estaria carregando a cruz e dizer para aquelas mulheres: eu sou inocente, eu sou inocente, é isso mesmo, é Roma que está me matando, é os religiosos judeus que estão me matando, eu sou inocente, me tire daqui. Mas Jesus não entra nesse discurso vitimista. Jesus simplesmente, ele entrega uma mensagem para aquelas mulheres: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por mim não, chore por vocês. Chore por vocês e pelos filhos de vocês, que vão ficar aqui. Porque Jesus já havia predito que em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E assim aconteceu, um pouco mais de 30 anos depois, no ano 70. Roma cerca Jerusalém, num cerco que durou 7 meses. Ninguém entrava, ninguém saía. Jerusalém estava cheia de peregrinos. E o cerco de Roma ali era uma forma que fazia o povo se degradar dentro da cidade, porque comida não entrava, água não entrava. E o povo não podia sair, que quem saía era capturado, era crucificado de frente para Jerusalém. E a palavra de Cristo se cumpre no ano 70 com essa invasão de Roma em Jerusalém. Mas Jesus, bem antes, traz essa predição, essa mensagem urgente para aquelas mulheres: chore por mim não, chore por vocês e pelos filhos de vocês. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, ela é urgente. A mensagem da cruz, ela traz emergência. Não se pode perder tempo. Não se pode perder a oportunidade. A primeira oportunidade que Cristo teve, Ele entregou a mensagem: chore pelos filhos de vocês que vão estar aqui quando o juízo vier para essa cidade. Jesus, Ele nos traz essa mensagem nessa noite, a mensagem da urgência. A cruz grita por urgência. O mundo geme em dores de parto. O mundo geme no princípio das dores. E a igreja tem o dever de dizer que tudo isso aqui vai findar. E é dever da igreja dizer: não chore pela igreja, não chore por nós, chore por aqueles que ficarão aqui. Chore por aqueles que ainda não encontraram a Jesus. Chore por aqueles que a verdade do Evangelho ainda não foi revelada. Chore pelo seu familiar que não está aqui nessa noite. Chore pela sua família que ainda não está aqui. Chore pelos seus filhos. Chore pelo seu marido. E clame a Deus nessa noite. Entregue a sua família a Deus nessa noite. Entregue o seu vizinho. Entregue o seu companheiro de trabalho. Entregue a sua amiga. Entregue o seu amigo. Chore por eles, para que a mensagem da cruz ela seja revelada a eles. Mais à frente, no versículo 33, e quando chegaram ao lugar do Gólgota, Monte da Caveira, ali o crucificaram. O ato da crucificação é um dos atos mais horrendos da história da humanidade. Existiam inúmeros tipos de execução. Existiam inúmeras formas de executar uma pessoa, já naquela época. E os romanos, eles se especializaram e proliferaram isso nos seus inimigos, a morte por crucificação. Aonde a pessoa que deveria ser morta era colocada em madeiro, seja um madeiro em forma de X, aquela que as pessoas chamam de cruz de Santo André, uma cruz normal como a conhecemos. A sua carne era rasgada pelos pregos, e a pessoa era erguida e deixada lá,
para morrer ao relento. Era uma morte cruel, porque geralmente demorava-se dias para a pessoa morrer. Não era uma morte instantânea, era uma morte dolorosa. Roma queria causar pavor e dor nos seus inimigos. E assim fizeram com o nosso Messias, com o nosso mestre, com o nosso rei. Foi tratado e colocaram ele para ser executado como um inimigo do império. Furando as suas mãos, os seus pés, fazendo derramar o seu precioso sangue. E aqui a cruz, ela nos prega mais uma vez. E agora a cruz, ela grita para a gente a dor de Jesus. A dor do sofrimento da crucificação. Nós achamos que sofremos. Nós achamos que passamos por dificuldades. Muitos de nós, ao sinal de uma primeira prova, eu digo muitos de nós, ao sinal de uma primeira prova, de uma primeira luta, muitos já pensam, eu já vou deixar a igreja, eu não vou mais para a igreja, já não vou mais para isso, eu já não vou mais para aquilo. Ao primeiro sinal de uma dor, já pensa em largar Deus, largar Cristo, largar a fé. E o nosso rei suportou a dor até o último momento, sem desferir uma única palavra de reclamação, de murmuração. Pelo contrário, versículo em diante, 34, ele diz, Jesus abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes. A outra pregação que a cruz nos faz nessa noite é o perdão. Porque Cristo, ele foi enfático algum tempo antes e disse: se eu quisesse, bastava eu dar uma ordem, miríades de anjos desceriam aqui em meu socorro. Nós estamos falando do Rei do Universo. Gosto sempre de ressaltar isso. O Criador do Universo. O Criador de todos os homens. O Criador da terra e de tudo que nela há. Em vez de desferir palavras de maldição, em vez de desferir palavras de reclamação, palavras de murmuração, ele simplesmente diz para Deus a respeito daquelas pessoas: Pai, perdoa a eles. E nessa cruz, nós encontramos perdão. Perdão para mim. Perdão para você. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 em diante, ele diz assim: enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados, e quando estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele não só perdoou as nossas ofensas, ele não só liberou perdão para aquilo que de pior existia em nós, mas ele pegou a cédula de dívida que era contra você e contra mim, cravou na cruz, para que todos vejam e para que a cruz possa pregar para nós todos os dias que a minha e a sua dívida, ela foi paga por ele. A sua dívida eterna,
A minha dívida eterna que eu não podia quitar lá na eternidade, Jesus se fez maldito no meu lugar e pagou essa dívida. Era uma dívida que dinheiro no mundo não poderia pagar. Era uma dívida que, se juntasse as riquezas dos homens mais ricos da terra, oferecendo, não podia pagar. Porque é só por intermédio da morte de um justo. E por falar em justiça, eu me caminho para finalizar essa rápida reflexão a respeito da pregação da cruz. Ele perdoa as nossas ofensas, mas ele não perdoa como o homem perdoa. Como é que o homem perdoa? Erra contra alguém, fere alguém, faz o mal contra alguém, e se reconcilia com esse alguém. Mas tem pessoas que daqui a 10 minutos, 10 dias, 10 meses ou 10 anos, se ela tiver a oportunidade, ela vai lançar na sua cara o que você fez. Com Cristo não. Com Cristo não, a aliança com Cristo é diferente. Você faz uma aliança com Cristo, Ele te perdoa, te restaura, te lava e te dá uma nova vida. E o que você fez para trás, Ele não faz questão alguma de lembrar. E por falar em justiça, a Bíblia diz que Cristo é crucificado. E ao seu lado direito e ao esquerdo, 2 homens são crucificados também. Homens, aquele que são criminosos. Homens que para a sociedade não têm valor algum. Homens que foram apanhados verdadeiramente no cometimento de crimes. E um deles começa a blasfemar, começa a falar com Cristo de uma forma nada cortês, começa a dizer: tu és o Cristo? Te salva então. Aproveita e salva a gente junto. Só que o outro, ele traz uma palavra interessante. Ele diz: você não teme a Deus estando em mesma condenação que ele? Nós estamos aqui por justiça. Olha a palavra. Nós estamos aqui porque é justo nós estarmos aqui. Nós fomos apanhados, em outras palavras ele estava dizendo, nós fomos apanhados no cometimento de crimes. E essa é a nossa pena pelo nosso crime. Isso é justiça. Mas esse, qual crime fez? Qual crime cometeu? Por que ele está aqui? Porque ele abriu os olhos aos cegos? Porque ele fez mudo falar? Porque ele fez paralítico andar? Porque ele fez mortos ressuscitar? Porque ele fez multiplicação de pães e peixes para os famintos? Porque ele pregou o amor? Só que aqui ele traz um pequeno tratado e nos faz refletir a respeito de justiça. Você acha? Reflita comigo um pouco. Por justiça, nós merecíamos estar aqui nessa noite? Eu não. Só que o apóstolo Paulo, ele nos traz isso à nossa memória, ao dizer que, lá em Romanos 3:25, Romanos 3:25, a quem Deus apresentou como propiciação, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
O capítulo de número 3 de Romanos, ele é um tratado sobre a justiça de Deus. E o que o apóstolo Paulo diz é, resumindo tudo, Cristo está na cruz para cumprir a justiça de Deus. Porque os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, ele estava sendo depositado em Cristo Jesus, o justo. O único que tinha o poder de pagar a minha e a sua dívida. Porque foi o único que não conheceu o pecado. O único que nunca falhou, que não errou. O Cordeiro perfeito, imaculado, puro, santo. E sobre ele recaiu o pecado de todos nós. Tanto é que no seu momento de agonia na cruz, Cristo procura Deus no céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu e o seu pecado, a injustiça da humanidade, o erro da humanidade estava sendo depositada em Cristo naquele momento. O que de pior existia em mim, os meus piores atos, aquilo que ofendia a Deus, estava depositando ali naquela cruz. Por isso a cruz grita para nós todos os dias: perdão, reconciliação e justiça. Justiça para você que olha para a cruz e encontra a redenção. Porque Cristo, ao final, antes de expirar e consumar sua obra, ele traz uma mensagem, uma promessa de esperança para aquele homem. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A cruz, ela traz a mensagem da vergonha. A cruz, ela traz a mensagem da dor. A cruz, ela traz a mensagem da ignomínia. A cruz, ela traz a mensagem do abandono, do sofrimento. Mas ela traz a mensagem da esperança. Ela traz a mensagem da vida eterna. Ela traz a mensagem e nos diz nessa noite que a vida, ela não se resume a essa vida aqui. Porque se nós esperarmos em Cristo só por essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ela nos fala a respeito de uma vida eterna. Ela nos fala a respeito de um paraíso eterno. Ela nos fala a respeito de uma glorificação eterna. Ela nos fala que quando chegarmos lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter luto. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus vai nos dar uma vida nova. Deus nos vai dar um corpo novo. Deus nos vai dar umas vestes novas. Deus fará tudo novo. Tudo novo. Principalmente, a cruz, ela grita e prega para nós todos os dias a vida eterna. Essa vida que muitos preferem ignorar, virar as costas e dizer que não existe. Que eu vou aproveitar a minha vida. Que eu vou aproveitar a minha juventude. Que eu vou aproveitar o que o mundo tem para oferecer de melhor. Mas se esquece e se engana, enganado, que a verdadeira alegria está aqui. Aproveite a vida para se encontrar com Cristo. Aproveite a vida para escutar a mensagem da cruz e se render a ela nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. De cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha
Redentor. Fiquemos de pé. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e cante. Sim, eu amo. Até morrer. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante assim, ó, desde a glória dos céus. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque Jesus me salvou. Bem bonito, levantando as suas mãos aos céus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tem alguém para se reconciliar, para entregar sua vida para Jesus, para assumir o compromisso com a cruz? Levarei eu também minha cruz, coroa nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Quem? Meu Jesus para dar ela vem graça e luz. Tem alguém nesta noite para se reconciliar? Vem, eu quero orar por você. Eu amo. Oh, glória a Deus. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até quando? Bem bonito. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amados, nós vamos orar, fazendo a oração de consagração pelo pão. Queria convidar os irmãos para estar orando. O presbítero Luciano vai trazer o pão, ele mesmo vai orar, fazendo a oração de consagração pelo pão. Queria recomendar aos irmãos, enquanto a celebração chega, vai louvar a Deus, duas recomendações importantes. Primeiro, lembrá-los que esse é o momento em que cada um é juiz de si mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. A segunda advertência é aos irmãos que nós vamos distribuir o kit, o pão, junto com o vinho. Porém, os irmãos esperem a autorização, tanto para participar do pão, como para participar do vinho, tá bom? Você recebe o kit, mas nós vamos autorizar um de cada vez. Outra recomendação é aos irmãos que ainda não são membros batizados nas águas, a nossa orientação, a recomendação é que você não participe do pão e do vinho. Entendemos que a participação do pão e do vinho é apenas aqueles que já passaram pela experiência do batismo. No entanto, não se sinta constrangido por isso, porque isso não é nenhum demérito. Nós temos aqui na igreja o nosso curso de formação de iniciação à vida cristã e preparação para o batismo. Então, logo você se sinta apto para fazê-lo, faça o curso, procure o irmão Ronaldo, o irmão Marcondes, e no momento oportuno você também participará desse ato solene. Enquanto não, você participa na intercessão, adorando a Deus e se alegrando de estar aqui conosco nessa noite. Irmão Luciano, por favor. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Pai nosso que está no céu, no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, consagra, meu Senhor, este pão. Ó Senhor, para esse trabalho tão maravilhoso, meu Senhor, que está acontecendo neste lugar. Ó meu Senhor, e ao ingerir, meu Senhor, este pão consagrado, venha servir, meu Senhor, Pai querido, de alimento espiritual e físico, meu Senhor, para os teus filhos. No nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós consagramos este pão em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor para louvá-lo e agradecê-lo por essa grande festa. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, oh glória, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor,
as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou de mim, de você, de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, glória, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, a igreja, se isto não for amor, o céu secou, não há estrela no céu. Glórias a ti, Senhor. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, Todos os membros em comunhão receberam. Falta alguém? Aqui a banda, aqui irmão Messias. Aqui todos foram servidos, os obreiros todos servidos, irmã Ezi também. Amém. Todos receberam, meus irmãos. Lá em cima também. Falta aqui os meninos da mídia, irmão Ricardo. Falta aqui os irmãos aqui. Vamos esperar servir os nossos amados irmãos. Nós passamos um pouco do horário, mas é a Santa Ceia do Senhor, né? Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Esperar os irmãos serem servidos e estaremos autorizando os irmãos a participação do pão. E os irmãos aguardem que após servirmos o pão, nós vamos também ter a oportunidade de autorizar os irmãos a participação do vinho. Todos servidos? As irmãs na secretaria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos, enquanto vamos servir, recolher os descartáveis no momento final, eu desafiei o soldado para nós terminar cantando o escudo. Amém. Amém, soldado? Amém. Vamos cantar o escudo. Todos servidos? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão
e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, com muito temor, com muita reverência, podemos cear. Graças a Deus. Muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Se tem alguma razão para celebrar a Deus, faça isso agora. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. Fazer isto em memória de mim. Queria convidar o presbítero Zacarias para fazer a oração de consagração pelo cálice do Senhor. Você está já com o seu cálice, você pode erguer aos céus. Agora, nós vamos orar, e o presbítero Zacarias vai fazer essa consagração. Logo após, soldado, o senhor vai, já se prepare aí. Amado Deus, amado Pai, em minhas mãos se encontra, ó Pai, o vinho, ó Pai, representando o teu sangue. Mas primeiro precisamos da consagração, Senhor, que é feita por Ti. Consagra, ó Pai, para que nós possamos ceiar nesta noite, ó Pai, e que este vinho entre em nosso corpo e traga saúde, paz, felicidade e prazer de Te servir, Senhor. Abençoa em nome de Jesus nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. nós vamos, agora os irmãos vão passar, recolhendo os descartáveis. E um dó. E nós vamos É um terminar mi louvando com mi saudade. maior. Só curve a tua cabeça depois de cear. E vamos fazer a oração de agradecimento a Deus por esse momento. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por nos dar a oportunidade de participarmos outra vez da Santa Ceia do Senhor. Esse ato solene e simbólico desses dois emblemas que representam o corpo e o sangue do Senhor, respectivamente. Abençoa todos os meus irmãos que dela participaram, em nome de Jesus. Soldado, vai louvar a Deus enquanto os obreiros recolhem os descartáveis. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor novamente. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Oh, glória! Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mal seu limite. Eu me sinto tão seguro. Declare isso! No teu colo,
É bom na presença de Deus. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Levante a mão e declare isso com alegria. A doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Quem pode dizer glória a Deus? O Senhor está conosco. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana. Cumprimente aí umas 10 pessoas.